Muitos perdem com a ideia que devemos alcançar uma posição celestial por meio do abandono das coisas terrestres. Mas isto é principiar por um fim errôneo. É o mesmo erro, com a diferença que diz respeito a outro aspecto da verdade. Quer assegurar que devemos atingir a nossa justificação por meio da mortificação dos pecados da carne. A verdade é que nós não mortificamos o eu com o fim de sermos justificados, mas porque já estamos justificados. Sim, estamos mortos e ressuscitados com Cristo. Da mesma maneira, não deixamos as coisas terrestres, a fim de nos tornarmos celestiais, mas porque já o somos. A chamada celestial é independente de qualquer coisa a mais, e a nossa separação é proporcional à medida em que a compreendemos. No entanto, fazer da nossa posição o resultado de comportamento, em vez de o comportamento ser o resultado da nossa posição, é um erro bem grave. Indagai junto de um crente esclarecido quanto à chamada celestial, da razão da sua posição de separação do presente sistema de coisas, e qual será a sua resposta? Dir-vos-á que procede assim com o intento de se tornar celestial? De certo que não. Será porque o presente sistema de coisas está sob o juízo? Não. É certo que o presente sistema de coisas está sob o juízo, mas não é verdadeiro fundamento de separação. Então, abre aspas, estamos mortos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Fecha aspas, Colossenses 3:3. Abre aspas, não são do mundo como eu do mundo não sou. Fecha aspas, João 17:16. Disse o Senhor, irmãos santos, participantes da vocação celestial. Hebreus 3:1. Aqui temos, pois, a razão fundamental da separação do crente deste mundo. Não importa saber o que o mundo seja, bom ou mau, o crente não é do mundo, embora esteja nele e o mundo seja o lugar de seu labor diário e do seu conflito e disciplina. O cristão deve ponderar bem a chamada celestial, porque ela é a única coisa que pode dar libertação completa do poder e influência da mundanidade. Os homens podem procurar por vários modos abstraírem-se do mundo. Contudo, há apenas um meio de alcançar a separação dele. Por outro lado, podem também procurar tornarem-se sobrenaturais de várias maneiras, porém, há um só meio de nos tornarmos celestiais. A abstração não é a mesma coisa que separação, nem tampouco se deve confundir sobrenatureza com a natureza celestial. O sistema monástico serve para ilustrar inteiramente a distinção entre estas coisas. Um monge é sobrenatural, em certo sentido, mas não é de modo nenhum celestial. Podemos dizer que é sobrenatural, mas ele não é incontestavelmente espiritual. Abstrai-se do mundo, mas não está separado dele. Ora, a chamada celestial faz com que o crente possa ver a sua inteira separação do mundo e o seu lugar acima dele, em virtude daquilo que Cristo é e do lugar onde está. O coração ensinado pelo Espírito Santo quanto ao sentido de Hebreus 2:11 conhece o segredo da sua libertação dos princípios, dos hábitos, das pretensões, dos sentimentos e inclinações deste presente século. O Senhor Jesus tomou o seu lugar nas alturas como cabeça da igreja, e o Espírito Santo desceu para conduzir todos os que foram predestinados, membros do corpo, à comunhão viva com o cabeça, que é Cristo. Agora,
no entanto, rejeitado pelo mundo e oculto em Deus. Por isso, no Evangelho que Paulo pregava, a remissão dos pecados é inseparavelmente ligada com a chamada celestial, visto que ele pregou a unidade do corpo na terra ligado com a sua cabeça no céu. Paulo pregou a justificação não apenas como uma coisa abstrata, mas como resultado daquilo que a igreja é, como sendo um com Cristo, que está agora à destra de Deus como cabeça sobre todas as coisas da igreja. Havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as potestades, e é claro que ele pregou a remissão dos pecados, porém pregou-a com a plenitude, o poder, a profundidade e a energia que a doutrina da igreja lhe transmite. A Epístola aos Efésios ensina não somente que Deus pode perdoar pecadores, mas muito mais do que isso, visto que nos mostra a verdade maravilhosa de que os crentes são membros do corpo de Cristo. Porque, diz o apóstolo, somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Efésios 5, versículos 25 a 30. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2, de 4 a 6. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-o com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5, de 25 a 27. Essas passagens falam de alguma coisa mais do que a simples remissão dos pecados. Sermos a noiva do Cordeiro é uma coisa muito mais elevada e gloriosa do que termos meramente o perdão dos nossos pecados. O Deus bendito foi muito além dos pensamentos humanos, da sua maneira de tratar com a igreja. O Senhor chamou-nos não apenas para andarmos no mundo no pleno sentido do seu amor redentor, mas para conhecermos também o amor de Cristo pelo seu corpo, a igreja, e a elevada e santa dignidade que a igreja tem assentada com ele nos lugares celestiais. O leitor poderá perguntar, talvez, o que tem a caverna de Adullam a ver com o lugar da igreja nas alturas? Tem somente no sentido em que ilustra o lugar de rejeição que Cristo agora ocupa e que todos aqueles que têm comunhão com Ele devem conhecer. Não devemos supor nem por um momento que os seguidores de Davi soubessem alguma coisa da chamada celestial como a igreja conhece. Podemos descobrir com frequência no Velho Testamento símbolos da chamada celestial nos caracteres, comportamento e circunstâncias de algumas pessoas proeminentes para as quais é despertada a nossa atenção. Porém, isto é uma coisa muito diferente de assegurarmos que se faz de que tais pessoas conheciam de fato a chamada celestial. Não, de maneira alguma. O fato é que a chamada celestial, propriamente dita, não foi conhecida até que o Senhor Jesus tomou o seu lugar nas alturas. E o Espírito Santo desceu para batizar os crentes, judeus e gentios, num corpo. Depois destes dois acontecimentos, a chamada celestial foi revelada em todo o seu poder e plenitude. Esta verdade foi confiada especialmente a Paulo. Fez parte essencial do ministério que lhe foi confiado e estava incluída nestas palavras, abre aspas, por que me persegues? Fecha aspas, Atos 9, versículo 4. Paulo perseguia os santos e o Senhor Jesus apareceu-lhe em glória celestial e disse-lhe que esses santos eram parte dele próprio.
Desde esse momento, essa revelação tornou-se a grande tese de Paulo. Nela ele viu incluída a unidade da igreja e a chamada celestial da igreja. E note-se que isto não era meramente a admissão dos gentios no rebanho judaico. De modo nenhum, tratava-se simplesmente de tirar judeus e gentios da sua circunstância na natureza e pô-los em novas circunstâncias para ambos. A obra da cruz era necessária para derribar a parede de separação e fazer dos dois um homem novo, isto é, fazer dos judeus e gentios um novo homem celestial, para ser separado inteiramente da terra e das coisas que nela há. O lugar atual de Cristo nos céus está ligado com a rejeição de Israel e a terra. É uma época chamada o período da igreja e que serve para frisar claramente e distintamente o caráter celestial da igreja de Deus. A igreja acha-se completamente fora do alcance da terra. Nada tem que ver com este presente século. Pertence inteiramente ao céu, embora manifeste ou pelo menos haja sido chamada para manifestar na terra a energia viva do Espírito Santo que habita nela. Deste modo, assim como os seguidores de Davi se separaram de toda a sua ligação com o sistema de Saul, por virtude da sua ligação com ele, todos aqueles que são levados pelo Espírito a conhecer a sua unidade com o ausente Jesus devem considerar-se desligados das coisas temporárias por motivo dessa bendita unidade. Por isso, se alguém perguntar a um homem celestial a razão por que ele não se associa com os planos e ocupações desse século, a sua resposta será que é porque Cristo está à destra de Deus e ele está identificado com ele. O meio eficaz de provar os intentos de um cristão é perguntar-lhe simplesmente se o Senhor Jesus poderia associar-se com eles. No caso negativo, nós nada temos a ver com eles. Todos aqueles que compreenderem a verdadeira natureza da chamada celestial andarão em separação do mundo. Porém, aqueles que não a compreendem terão a sua parte no mundo e andarão como andam os demais. Muitos, enfim, estão satisfeitos com o simples conhecimento do perdão dos seus pecados e nunca pensam em ir além. Passaram possivelmente o Mar Vermelho, mas não mostraram desejo de atravessar o Jordão e de comer o trigo da terra prometida. Nesses dias da rejeição de Davi, muitos milhares de israelitas não arriscaram a sua sorte com ele. Todavia, esse fato não os impediu de continuarem a ser israelitas. Ser israelita era uma coisa, estar com Davi na caverna outra. O próprio Jonatas não estava lá. Continuava ligado ao antigo sistema de coisas e, embora quisesse tanto a Davi como a sua própria alma, viveu e morreu em companhia de Saul. É verdade que se arriscou a falar ocasionalmente de Davi e procurou a sua companhia sempre que pôde. Despiu-se para vestir a Davi, porém não arriscou a sua sorte com ele. Portanto, quando os nomes e os feitos dos valentes de Davi são proclamados pelo Espírito Santo, nós procuramos em vão o nome afetuoso de Jonatas. Quando os companheiros fiéis de Davi no exílio se reuniam em redor do trono e se alegravam em ver o seu rosto, o pobre Jonatas estava confundido com o pó, pois havia caído ingloriosamente na montanha de Gilboa, às mãos dos filisteus incircuncisos. Se todos aqueles que professam amar o Senhor Jesus Cristo buscassem uma maior identificação com Ele, nesse tempo da sua rejeição. Os concidadãos do homem nobre da parábola de Lucas 19, versículo 14, mandaram após ele embaixadores dizendo, abre aspas,
Não queremos que este reine sobre nós, fecha aspas. Devemos nós associarmos-nos com esses concidadãos na realização do seu plano de rejeição a Cristo? Longe de nós tal coisa. Que os nossos corações estejam com Ele onde Ele está. Possamos nós conhecer a comunhão santa do lugar onde se encontra o profeta, sacerdote e rei, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Os seguidores de Davi não podiam andar com ele e com Saul ao mesmo tempo. Nós também não podemos reter a Cristo e o mundo. Devemos fazer a nossa escolha. Que o Senhor nos dê graça para rejeitarmos o mal e escolhermos o bem. Recordando as palavras solenes do apóstolo, abre aspas. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. 2 Timóteo 2, versículos 11 e 12. O tempo presente é o tempo do sofrimento, tempo de suportar aflições e opressões. Devemos esperar pelo tempo de repouso. Os seguidores de Davi foram chamados, devido à sua ligação com ele, para suportarem trabalhos e fadiga. Porém, o amor tornou as coisas fáceis e suaves para eles, e os seus nomes e proezas foram fielmente lembrados e rigorosamente registrados logo que Davi se achou em paz no seu reino. Nenhum deles foi esquecido. O capítulo 23 do segundo livro de Samuel dará a cada um de nós essa lista preciosa e guiará sem dúvida a sua mente ao tempo em que o Senhor Jesus Cristo irá recompensar os seus servos fiéis, aqueles que, levados por amor dele e por meio da energia do seu Santo Espírito, trabalharam para ele durante o tempo da sua rejeição. Podem ser feitos desconhecidos dos homens, porém, Jesus conhece-os e anuncia-los-á em público do trono da sua glória. Quem jamais teria sabido dos feitos heróicos dos valentes de Davi, se o Espírito Santo os não tivesse registrado? Quem teria conhecido a proeza dos 3 homens que foram buscar água ao poço de Belém? Quem teria conhecido a história de um homem que matou um leão numa cova no meio da neve? 2 Samuel 23, 20. Assim, agora muitos corações vibram de amor, desconhecido de todos, pela pessoa do Salvador, e muitas mãos entendem-se ao seu serviço, sem serem observadas por olhos humanos. É consolador pensarmos que é assim numa época de formalidades vazias, como aquela em que vivemos, e confortante podermos pensar naqueles que amam o Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Alguns, infelizmente, não são apenas indiferentes a seu respeito, como vão até ao ponto de lhe roubar a sua dignidade, fazendo um pouco melhor do que Elias ou qualquer outro dos profetas. Todavia, não nos alargaremos em considerações a esse respeito. Temos, graças a Deus, um tema melhor, e com o seu auxílio trataremos dele. Pensemos nesses homens corajosos que arriscaram suas vidas por amor do seu rei, e que logo que ele manifestava os seus desejos estavam prontos, a todo custo, a satisfazê-los. O amor nunca perde tempo com cálculos. Logo que esses valentes souberam que Davi ansiava beber água da cisterna de Belém, a água teve de ser conseguida a todo custo. Abre aspas. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e as tomaram e a trouxeram a Davi. Porém, ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. 2 Samuel 23, de 15 e 16. Que quadro encantador! Exemplo belo daquilo que a igreja deveria ser, desprezando a sua vida até a morte, por amor de Cristo. Ó, que Cristo
e que o Espírito Santo possa acender em nós uma chama de ardente amor por Ele e mostrar às nossas almas mais das suas perfeições divinas, para que possamos conhecê-lo como o mais formoso entre 10.000, o mais formoso de todos, de modo a podermos dizer, abre aspas, na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Fecha aspas, Filipenses 3:8.